O protagonista levava uma vida extremamente rotineira no Japão, daquelas de trabalhar demais e enfrentar trens lotados todos os dias. Mas agora ele acorda dentro de um quarto bem grande. Ele, que agora se chama Van, leva um susto ao perceber que suas mãos estão minúsculas. Ele desce da cama e sobe em um banquinho para conseguir olhar pela janela. Lá fora, ele vê uma cidade enorme e uma bela vista do seu quarto. Uma empregada chamada Tio entra no quarto toda preocupada com a segurança dele, mas Van responde com um vocabulário tão avançado que ela fica chocada, lembrando que ele tem apenas 2 anos de idade. Van percebe que manteve as memórias da vida passada e começa a organizar as ideias, confirmando que agora é Van Ney Fértil, filho do Marquês Jalpa Fértil e que tem 3 irmãos, Múrcia, Yard e Sexto. Mais tarde, a família se reúne para jantar. Van é cercado de atenções pelas empregadas enquanto come. E ele chega a comparar a situação com o clube de entretenimento adulto na sua vida anterior. Durante a refeição, o pai questiona os irmãos mais velhos sobre como andam os estudos. Yard conta que está praticando magia de fogo e táticas de batalha, enquanto Sexto diz que está focado em estudar magia. Quando chega a vez de Van, ele diz que quer aprender primeiro sobre a cultura e a história do país. O pai, Jalpa, acha engraçado e fica orgulhoso da inteligência do filho tão pequeno. Ele acredita que Van herdará a poderosa magia de fogo da família, o que garantiria o futuro da linhagem, e já cria expectativas para a cerimônia de avaliação mágica que o filho fará quando completar 8 anos. Nesse mundo, a aptidão mágica define o valor de uma pessoa. A nobreza valoriza apenas os 4 elementos principais: fogo, água, vento e terra, porque servem para ataque e defesa de território. Ter qualquer outra habilidade fora dessas é considerada uma vergonha absoluta. E como o pai e os irmãos de Van possuem essas aptidões elementais, a pressão sobre ele é enorme. Passado algum tempo, Van conversa com uma empregada sobre como o mundo funciona, há diferentes raças como elfos e anões, e o uso de cristais para criar ferramentas mágicas. Mas as outras empregadas acham que o assunto é pesado demais para uma criança, só que Van ri e assume a responsabilidade pelas perguntas. Logo depois, o mordomo-chefe, Sparda, chega com uma pilha de livros. Ele testa o garoto com contas matemáticas usando os dedos, e Van acerta tudo. Impressionado, Sparda decide que será o instrutor pessoal dele. Van sofre com a intensidade das aulas, mas em poucas semanas já sabe ler e escrever. Ele passa os 2 anos seguintes estudando sem parar até completar 4 anos. Além dos livros, Van também começa a treinar esgrima com espadas de madeira. Em um desses treinos, ele acaba caindo e a empregada com quem ele treinava comemora a vitória sobre ele, o que gera uma brincadeira e uma pequena confusão entre as outras empregadas sobre ele estar desrespeitando o nobre. Van não liga e resolve a situação com apenas um toque na testa dela. O tempo passa e aos 5 anos ele já consegue lutar contra crianças mais velhas, porque usa a experiência de combate da sua vida passada. Depois de vencer um duelo contra uma dessas crianças, Van está descansando quando o vice-comandante dos cavaleiros Jin se aproxima. Ele nota que as mãos de Van não têm calos e descobre que o garoto estuda 3 vezes mais do que o normal por ordem do mordomo. Jin decide que vai treinar Van pessoalmente, dizendo que ele deve seguir o caminho da espada. Van pede para ele ser gentil, mas a realidade do treino acaba sendo bem diferente. O treinamento com Jin é exaustivo. Ele faz Van repetir centenas de golpes de espada sob o sol. Quando o dia escurece, Van desaba em um banco, mas Jin ainda quer que ele descanse em uma posição de agachamento forçado. Van acha que o cavalheiro não é mau, mas é um idiota por ser tão intenso. Tio, a empregada, traz uma toalha para ele, e Van reflete que apesar do cansaço, ele está vivendo de uma forma muito mais plena do que antes.
Aos 6 anos, Van já é chamado de criança prodígio. Cansado da rotina pesada, ele decide ir ao mercado da cidade com o tio e 2 guardas para tentar agir como uma criança comum. Enquanto caminha, ele vê um homem maltratando uma outra criança, que está amarrada por uma corda. O homem pretende vendê-la como escrava, já que é o seu filho. Van questiona a situação e descobre que famílias pobres fazem isso para sobreviver. Uma mulher chamada Rosalie, dona de uma companhia mercantil, aparece e reconhece Van. Ela avalia que a criança não vale muito, o que irrita o vendedor, que começa a bater no garoto no chão. Van intervém imediatamente e oferece 5 moedas grandes de prata para comprar o menino, salvando-o da agressão. Van solta as cordas do garoto, que se chama Cashin, e pergunta se ele está bem. Para que Cashin possa morar na mansão sem problemas com o Marquês, Van precisa oficializar que ele é seu escravo. Ele faz o convite de forma amigável e Cashin aceita. Eles realizam um pacto de escravidão mágico intermediado por Rosalie, onde uma marca surge na mão de Cashin. Van agradece a Rosalie, o que a deixa surpresa, já que nobres não costumam ser tão educados. Dentro do castelo, Cashin agora usa um uniforme e parece mais saudável. Ele avisa que Jin está procurando por Van para treinar. Van tenta se esconder para evitar o cansaço, e Cashin tenta protegê-lo, depois de que foi subornado com biscoito. Jin desconfia que Van está lá dentro e vê farelos de comida no rosto de Cashin, desconfiando de que na verdade Van está lá dentro e ele está mentindo para ele. Com isso, ele acaba levando o próprio Cashin para treinar no lugar de Van, impressionado com a coragem do garoto em enfrentá-lo. Van assiste a tudo escondido, sentindo um pouco de culpa do coitado do Cashin. A cidade inteira gosta de Van. As pessoas comentam sobre como ele é amigável e torcem para que ele se torne o senhor das terras. Todos esperam que na cerimônia de 8 anos ele revele ter aptidão para o fogo, como o restante da família. No entanto, a noite da cerimônia chega e o resultado é um desastre para os padrões daquela nobreza. No salão do castelo, o pai de Van fica furioso ao descobrir que o filho não tem aptidão para nenhum dos 4 elementos, mas sim para a magia de produção. Para o Marquês, isso é uma vergonha, uma magia inútil que só serve para criar objetos que qualquer artesão faria. Ele se sente insultado e em um momento de fúria puxa uma espada para atacar Van. Múrcia, o irmão mais velho, pula na frente para proteger o pequeno e sugere uma alternativa. Em vez de desviver Van, o pai deveria enviá-lo para governar uma cidade isolada e pobre, que serve apenas de escudo contra territórios rivais e bestas demoníacas. O pai aceita a ideia e decide exilar o próprio filho. Múrcia se desculpa com Van em particular, explicando que o exílio era a única forma de mantê-lo vivo. Van não fica triste, muito pelo contrário, ele agradece o irmão e começa a se preparar para partir, vendo nisso uma oportunidade de ser livre. Ele organiza suas coisas e descobre que não terá a proteção dos cavaleiros oficiais do pai. Porém, ele não vai sozinho. Tio, Jin e o antigo mordomo Esparda decidem abandonar seus postos para acompanhá-lo por lealdade. Na hora da partida, a carruagem não tem o brasão da família, pois o pai queria que Van saísse como um Zé Ninguém sem que ninguém descobrisse. Mas os cavaleiros que Múrcia contratou para a escolta fazem questão de anunciar a partida de Van em voz alta. O povo da cidade se reúne em massa, gritando o nome de Van e desejando boa sorte ao garoto. Van fica emocionado com o carinho das pessoas, enquanto a carruagem se afasta em direção ao seu novo destino.